Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Fernando Gonçalves Dias, que é advogado e especialista em direito previdenciário. E a gente vai falar sobre o fato do aposentado especial não poder trabalhar em atividade de risco. Olá, doutor Fernando, eu estou gravando da minha casa, eu ainda estou em isolamento e distanciamento social. Queria saber de onde que você está gravando. Estou gravando de Uberlândia. Olá, Carla Coelho, tudo bem? Eu estou gravando de Uberlândia, Minas Gerais, também da minha residência, daí porque eu estou sem máscara, porque eu estou sem ninguém aqui ao meu redor. Maravilha. Vamos começar pelo básico, para a gente situar o nosso telespectador a respeito do tema. O que é aposentadoria especial? Carla, a aposentadoria especial é uma aposentadoria que seja que exige um tempo menor de contribuição. Tá? Nós temos aposentadoria de 15 anos, de 20 e de 25. A aposentadoria mais comum devido aos trabalhadores que exercem atividade de risco é a de 25 anos, porque a de 15 e a de 20 é para quem trabalha embaixo da terra, né, no subsolo, trabalhadores mineiros. Já a de 25 abrange muitas categorias: indústria têxtil, metalúrgica, mecânica, indústria de cerâmica, mineração também. Aquelas atividades em que tem algum tipo de agente, seja ele físico, no caso aí o ruído, o calor, seja químico ou seja agente biológico. O agente biológico está presente ali nos ambientes, nas espécies de estabelecimento de saúde, ambiente hospitalar. Certo. Tá? O senhor tem conhecimento do percentual de pessoas, de trabalhadores que são aposentados nessa modalidade? Não mais, em absoluto, não mais do que 10% de toda a população do INSS. Então, se nós temos aí um número de 200 mil concessões de aposentadorias ano, aposentadoria comum, a especial vai ser em torno de 20 mil aposentadorias. Maravilha. Para a gente entender do populativo, né, de quanto a gente está falando de gente, né? É bem residual. Desculpa, Carla. Não, pode falar à vontade. Embora seja bastante residual a aposentadoria especial, ela não seja um público tão grande, eu posso também trazer um outro dado. 73% das aposentadorias concedidas no Brasil, elas usaram algum período especial. Então, vamos a um exemplo aqui. Então abrange, vamos dizer assim, é uma população mais abrangente. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou numa indústria metalúrgica exposto ao ruído acima dos limites de tolerância. Então, está lá com 89 decibéis. Essa pessoa trabalhou durante 10 anos, dos 20 anos até os 30. Aí, dos 30 anos de idade, ela passou a exercer atividade comum, no escritório. Esses 10 anos que ela trabalhou, exposto ao ruído, ela tem direito a um acréscimo de 40%. Então, esses 10 anos passam a valer 14. Isso significa que, ao invés dela ter que comprovar 35 anos, no caso do homem, ele vai ter que comprovar 31 anos de contribuição, porque 4 anos ele consegue com essa conversão, com esse fator matemático aí, tá bom? Certo. Então, estamos falando de uma coisa numericamente também muito importante. 10% especificamente e mais 73% da população que em algum momento se tornaram detentores do direito da questão do especial. Mas quando a gente está falando da aposentadoria especial, a gente está falando só via INSS ou também os RPPS, que são os regimes próprios de previdência social, têm também direito a esse tipo de aposentadoria? Olha, os destinatários, o público da aposentadoria especial é o público do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é gerido, que é administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. Certo. Só que, de 10 anos para cá, o Supremo Tribunal Federal, por omissão do Congresso Nacional em regulamentar a aposentadoria especial do servidor público, porque tem que ser regulamentado, até hoje não foi, desde 1988, ele autorizou, o Supremo Tribunal Federal autorizou
através de uma ação de injuncional, chama-se mandado de injunção, um servidor público foi até o Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, fui patrono de uma dessas causas. Nós fomos até o Supremo Tribunal Federal e dissemos o seguinte: olha, se está havendo dessídia, letargia do Congresso Nacional, ele está ferindo a Constituição indiretamente. Então, mandado de injunção. Aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: olha, até que o Congresso regulamente esse direito à aposentadoria especial dos servidores, vocês, servidores, têm direito de se beneficiar assim das regras do regime geral. Então, você, servidor, pode se aposentar desde que você preencha os requisitos do regime geral. Então, hoje, atualmente, o servidor público também faz jus à aposentadoria especial com as regras do regime geral, que, então, a aposentadoria de 15, de 20 e de 25. Só que como o Estado não tem nenhuma atividade de mineração, que o Estado também tem empresas, ele é sócio de empresas, então é somente devido àquela aposentadoria de 25. E o público maior do Estado que se beneficia dessa aposentadoria especial são os profissionais da área de saúde, tá? Os médicos. Certo. Bem interessante isso. Muito importante a gente ressaltar essas questões. Em que tipos de atividades um aposentado pode trabalhar sem que isso interfira ou não na sua aposentadoria? Porque esse é o grande motivo desse nosso bate-papo, né? Aposentados continuam trabalhando na maior parte das vezes, né? Só que existem algumas questões que não é bem assim. Queria que você explicasse para a gente, por gentileza. A aposentadoria especial ela surgiu em 1960. E somente depois de 38 anos, o governo, vamos dizer assim, ele veio se preocupar com a saúde do aposentado. A bem da verdade, o que eu estou defendendo no Supremo, porque eu quem sou advogado do tema que ficou conhecido aí como tema 709, é um processo que o Supremo está decidindo e ele vai decidir todos os processos do Brasil inteiro, em absoluto, se o aposentado especial pode ou não permanecer na área de risco. E lá no Supremo Tribunal Federal, o que eu estou defendendo, dentre outras defesas, uma delas é justamente a questão da demora do governo federal em se preocupar com a saúde do aposentado especial. Se ele demorou 38 anos, significa que perdeu a urgência. Perdeu a urgência para se trazer uma regulamentação de proibição através de medida provisória. Essa proibição surgiu em 1998 através de uma medida provisória que posteriormente foi convalidada em lei, o Congresso aprovou, os nossos representantes, portanto a culpa não é do Supremo Tribunal Federal, a culpa é dos nossos representantes, então a culpa é nossa, porque é nós quem os colocamos lá, não é o Supremo Tribunal Federal que criou essa situação. Certo. O fato é que não tinha o requisito que a Constituição exige, porque quem faz as leis no nosso país é o Congresso Nacional, que é a casa das leis. Sim. O Poder Executivo, ele pode fazer só excepcionalmente. Como agora, numa questão de pandemia, não dá para levar para o Congresso, ele pode editar medidas provisórias. Sim. Lá em 98, não tinha esse requisito de urgência. Por quê? Se ele aguardou 38 anos, ele poderia, então, ter buscado a regulamentação, a proibição do trabalho em área de risco através de uma lei. No trâmite normal, não precisava ser trâmite normal. O trâmite, sim, vamos dizer assim, democrático. A medida provisória é um ato monocrático, é do rei só. E toda decisão tomada por uma única pessoa, ela é antidemocrática. Então, a medida provisória, embora ela esteja prevista na Constituição, ela é antidemocrática, porque ela não possibilita o debate. Mesmo ela depois de convalidada... Ela unilateral de verdade, tendenciosa de alguma forma. Exatamente. Então, essa lei ela surgiu em 1998, ela desestimulou as pessoas de pedirem as suas aposentadorias. Naquele mesmo período foi editado a questão do uso de equipamento de proteção individual, né, um outro tema que chegou no Supremo, e eu também tive o prazer e a satisfação de defender, e nós ganhamos. E por conta desse tema 555, que ficou conhecido no Brasil inteiro, a questão do EPI, é por conta desse tema que hoje ainda existe a aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial ela tinha desaparecido, tá? Por conta dessa medida provisória que criou a proibição do aposentado seguir em área de risco e que disse que o uso do EPI eliminaria o direito à aposentadoria, mais ou menos assim. Sim. Então, só para que você tenha uma ideia, e todos que estejam nos assistindo, em 1900, o Fernando Henrique ele entrou no governo em 1994. Em 1995 ele começou a fazer mudanças quase que diárias na legislação previdenciária.
uma das grandes mudanças foi em 1995, que ele extinguiu aí aquilo que nós chamávamos de aposentadoria por categoria. A pessoa bastava ser médico, não precisava nem comprovar que trabalhou em área de risco, ela tinha o direito. Realmente tinha ali alguns privilégios. O governo então falou, não, agora vai ter que comprovar. E ele começou a criar essas dificuldades. Em 95 eram concedidas 45 mil aposentadorias especiais no Brasil. Em 2003, quando ele já estava saindo do governo, ele deixou o governo com 453 aposentadorias em todo o país. Olha, de 45 mil, caiu para 453 aposentadorias. Nossa. E aí eu comecei a estudar e a defender, e a especializar nessa questão de aposentadoria especial, e eu vi aquilo como um grande nicho. Eu falei, eu vou restabelecer essa aposentadoria no Brasil, e comecei a lutar dali em diante. E aí eu consegui trazer esses números. Obviamente teve ajuda, né, outros colegas que também lutaram, sim, teve, mas assim, vamos dizer assim que eu fui o pioneiro, tá? Eu fui o pioneiro, sim, e aí de verdade na causa. Eu identifiquei, essa minha identificação, inclusive, foi citada em livros de juristas, dentre eles o professor Vladimir Novas Martins, que é o decano dos doutrinadores, é o maior do Brasil, que ali o governo estava tentando extinguir. Então, de lá para cá, nós viemos fazendo uma curva, né, crescente, e a gente conseguiu hoje trazer para 18 mil, 19 mil aposentadorias ano. Então, só para explicar que surgiu lá em 98, e o porquê que nós conseguimos elevar? Porque a gente começou a discutir na justiça que o EPI não era suficiente para eliminar os riscos. Mesmo com o equipamento de proteção, a pessoa perdia a audição. Conseguimos provar que não era justo a pessoa se aposentar e ter que abandonar a sua profissão para a qual ela sempre sonhou desde criança. Exemplo, então, mamãe quer que o filho seja médico, o filho se formou médico, e quando o filho tem 45 anos ou 50 anos de idade, o filho tem que abandonar a medicina porque ele se aposentou. E aí na justiça nós conseguimos declarar a inconstitucionalidade dessa lei que proibia a permanência na área de risco. Bom, diante dessa celeuma que foi criado, chegou ao Supremo Tribunal Federal esse recurso, que deu a origem aí ao tema 709, no qual eu sou advogado, e que agora vai resolver essa celeuma no Brasil inteiro. Então, veja bem, nesse período de 98 até agora, as pessoas, por conta de decisões judiciais, é um benefício bastante judicializado, que nós chamamos, é um benefício que a pessoa não consegue sozinha no posto do INSS, raramente, tá? De cada 100 casos, um consegue, ou de cada 200, um consegue, e a gente conseguiu trazer de volta essas pessoas à aposentadoria especial. Só que agora, com o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, já houve o julgamento, tá? Mas agora nós estamos numa fase de recurso que chama embargo de declaração, eu já apresentei na semana passada. O Supremo decidiu, seguiu aí o voto do ministro relator Dias Toffoli e falou que essa lei que proíbe o aposentado de permanecer na área de risco, ela é compatível com a Constituição. A votação ficou 7-4, tá? 7 ministros votaram no sentido de que é compatível e 4 votaram no sentido de que não é compatível porque viola o direito à liberdade, dentre outros direitos do trabalhador. Ótimo. Dentre os ministros que votaram no sentido de ser inconstitucional, ou seja, votaram a favor do trabalhador, nós temos o voto do decano do Supremo Tribunal, que é o eminente ministro Celso de Mello. Então, só de conseguir o voto dele é maravilhoso. Conseguimos o voto do ministro Marco Aurélio, do ministro Fachin e da ministra Rosa. E agora, com os embargos de declaração que foram apresentados, eu estou com uma esperança enorme, porque ali o que eu coloquei realmente, se lido aquilo, tudo que eu coloquei, realmente nós vamos virar. Será a primeira decisão em que o Supremo Tribunal Federal, na história do Supremo Tribunal Federal, que ele vai virar, que ele vai rever a sua própria decisão. Voltar atrás. O ser humano não gosta de voltar atrás nas suas decisões. Mas assim, é tão importante. De tudo que nós colocamos ali, Carla, olha, eu posso afirmar aqui 100%? Não, que eu estaria sendo leviano. Sim. Mas nós temos 98% de virar o jogo. Nós só não ganhamos, e que isso fique muito bem claro, porque o julgamento foi no mês de junho, ele foi já agora por conta da pandemia, ele foi virtual. Virtual, sim, né? Virtual não é a mesma coisa que presencial. Não é. Se fosse presencial, seria diferente, a gente conseguiria mais 2 votos ali, ou no mínimo um pedido de vista,
como a gente conseguiu lá com o tema 555 em 2014, que já estava perdido, tá, Carla? O ministro lá, o relator, era o Luiz Fux. Nós conseguimos reverter aquela decisão. O ministro Fux reviu a sua decisão. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem um histórico de 6% só de revisão das suas próprias decisões, do próprio relator. 6%. Tá? Isso lá no julgamento que não tinha sido concluído. Aqui já foi concluído, vamos dizer assim, já foi votado por todos os ministros. Aqui o percentual, pelo menos eu não consegui identificar nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal em embargo de declaração que ele tenha revisto a decisão. Se isso vier a acontecer, será uma grande vitória dupla, porque será também o primeiro precedente aí em decisões do Supremo Tribunal Federal. E a gente está falando de uma grande vitória para todos os trabalhadores, porque a questão do trabalhador não ter o direito de se manter trabalhando é, em via de regra, já uma sensação de perda de direitos em si. Exatamente, Carla. Dentre os princípios que eu aleguei, porque ali é o seguinte, existe um conflito de uma colisão de direitos. De um lado, o Estado tem o direito e o dever de proteger a saúde das pessoas. Certo. É um direito. Então, você não pode se dispor da sua própria vida, você não pode vender um órgão, tá? Você não pode comercializar. O Estado, ele te protege ali, você não pode. De outro lado, então o Estado aqui, no momento, querendo proteger a vida daquele que já trabalhou durante 25 anos na área de risco. Saia dessa área de risco, pode seguir trabalhando numa área comum. Do outro lado, existe o direito do trabalhador de ser feliz. Sim. E de ser vamos imaginar também. O direito à liberdade. Vamos imaginar aqui a Carla Coelho, depois de 25 anos, porque a sua atividade até 95 era especial e o Fernando Henrique cortou. Ai, vamos que legal! A sua atividade era especial. Eu não sabia. E olha que a atividade de jornalista... Tenho 18 de comunicação, que lástima. Então, e olha que está em busca de novo aí, tá tendo, né, o jornalista, como é que é, o investigativo, ele está na linha de frente aí na rua de vez em quando. Sim. Aquele ali, o risco dele é iminente, né, porque ele pode... enfim, a gente já viu vários vídeos aí na internet de jornalistas sendo agredido. Enfim, o que eu quero dizer aqui, a questão, então, ele rompeu isso aí lá em 95, a questão do jornalista, em 1995. E é isso. Maravilha. E esse aí, imagine eu, hoje, com 18 anos de profissão, tenho 36 anos, daqui a 7 anos, né, para completar os meus 25 anos de trabalho, se eu pudesse me aposentar por aposentadoria especial, imagine se daqui a 7 anos eu ia querer parar de fazer comunicação. Ainda na casa dos 40. Imagine, com 41, 42 anos, de forma alguma eu ia querer abandonar o jornalismo. No ápice da carreira, né? No ápice da carreira, quando você mais conhece. Exatamente. Para uma mulher, então, que a gente sempre fala que tem esse momento da mulher dos 40 anos, eu acho que com 40 e poucos anos eu vou estar profissionalmente, espero eu, explodindo. Isso, todo trabalhador deve ter o direito de conseguir manter a sua função, digamos assim. Eu te peço até desculpa, porque na hora que eu fui falar do jornalista, e ali me fugiu um pouquinho, né? Me deu um branco, vamos dizer assim. Exatamente. Imagina a Carla Coelho tendo que abandonar a sua profissão, aquela profissão que ela ama, que você ama. Sim, muito sou apaixonada. Você seria uma pessoa infeliz. Aí você fala assim, muito fácil, Fernando, é só eu não pedir aposentadoria. Aí que está um outro princípio alegado por mim no Supremo Tribunal Federal, que é o da segurança jurídica. As Carlas, jornalistas que pediram, ou os médicos, outras Carlas médicas que pediram as suas aposentadorias anos atrás, pediram porque confiaram no Poder Judiciário que vinha declarando aquela norma inconstitucional. E o INSS, né, pouco se lixando para aquela norma, ele não fazia a devida fiscalização. Então, a Carla se aposentou especial porque ela confiou que ela poderia seguir trabalhando. E assim aconteceu com milhares de pessoas, profissionais da área de saúde. Então, vamos pegar aqui o caso, tudo bem, todos os profissionais, mas vamos pegar aqui, por conta da pandemia, um profissional da área de saúde. Sim. É muito difícil hoje um médico no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade não existe, é 30, 40, 100 mil reais. Porque nós temos uma dificuldade, uma carência muito grande de médico hoje no Brasil, o profissional mais carente que nós temos. Daí o porquê tem um programa Mais Médico que eu leguei lá também. Claro. Você imagina esse médico tendo que abandonar a sua área de risco agora, porque, como eu disse anteriormente, respondendo a sua pergunta, atinge o servidor também do regime próprio, né,
está lá no regime próprio de previdência social, e o médico do regime seletista, aquele que tem consultório, que está aposentado especial. Você imagina se esse médico, se ele não vai ser um homem infeliz ou uma mulher infeliz, tendo que deixar 100 mil reais por mês para ficar com 5 mil, que é praticamente o teto da Previdência, 5, 6 mil reais. Tá? Você imagina, esse médico não vai ficar infeliz? Sim. A sociedade não vai perder se esse médico parar de trabalhar? E o pessoal da indústria têxtil, indústria mecânica, enfim, quanta mão de obra qualificada o Brasil, a sociedade vai perder por conta de uma norma. E uma norma que o governo acabou dando um tiro no pé, porque ele desabastecendo o mercado de profissionais da área de saúde, ele vai elevar ainda mais o salário desses profissionais, o que vai gerar uma despesa maior ainda para o Estado e uma carência de profissionais em áreas longínquas do nosso país. Então, é uma norma de toda prejudicial. E aí vem um quarto princípio que eu aleguei, que a norma ela pode ser compatível. Se ela for compatível com a Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional pelas consequências da sua vigência no mundo jurídico. Ou seja, ainda que ela seja, isso aí é pouco levantado, assim, é porque 20 anos já de profissão, especialista em direito previdenciário, mas vamos dizer assim que eu estou no estágio hoje de tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Né? Semana que vem nós temos julgamento dos vigilantes, e eu sou advogado também, vou fazer a defesa ali, e está aí se querendo depois noticiar para o seu público, né? A partir de quarta-feira nós já temos esse julgamento. Acompanhamos aqui a greve dos vigilantes. Então, só para falar que essa atividade, embora eu tenha falado lá no início da entrevista, que é bem residual quem tem direito à aposentadoria especial, porque é a melhor das aposentadorias, o certo é que o número é muito amplo, porque 73% dos aposentados, de cada 10 aposentados que você for conversar que aposentou com 35 anos, em algum momento das suas vidas, eles trabalharam em atividade tida como especial e tiveram ali um acréscimo de 40%. Tá? E agora já, por conta desse tema 709, alguns magistrados, alguns juízes querem também que aquele que aposentou comum e converteu o tempo abandone a área de risco. Não é isso que está sendo tratado no Supremo, mas alguns juízes já isoladamente já estão exigindo o afastamento da área de risco para quem se aposentou comum. Então veja que é muito preocupante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Na prática, o que uma decisão favorável do STF nesse momento ele pode fazer com o trabalhador? Olha, se a decisão que nós buscamos com os embargos de declaração que eu apresentei e protocolei na semana passada é para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Em sendo declarada a inconstitucionalidade, o trabalhador só vai ganhar. Veja bem, aquele trabalhador que exerce suas atividades numa empresa estatal, ele vai trabalhar tranquilamente, recebendo seus vencimentos e recebendo a sua aposentadoria. Todo trabalhador aposentado especial da iniciativa privada vai poder receber simultaneamente a aposentadoria e seguir trabalhando. Por quê? Porque tem algumas atividades, tem alguns empregadores que não têm outro ambiente, que não tem ambiente que não seja de risco, tá? Principalmente agora com a terceirização, com a lei da terceirização, às vezes a empresa pode ter terceirizado ela pode terceirizar inclusive a sua atividade fim, ela pode ter terceirizado todo o seu serviço de escritório, e ela só ter o trabalho na área de risco. Então fica-se sem opção, até mesmo de manter esse empregado aposentado através de remanejamento. E um complicador para o servidor público, porque o servidor público, se tiver esse remanejamento, ele é inconstitucional, porque o servidor público ele ingressa no serviço público através de concurso. Se você entrou para ser médico, você só pode ser médico, você não pode agora vir para o escritório, tá? Certo. É bem complexo, mas assim, para quem está nos assistindo, né, veja bem, aqui a gente tem que trazer o que está acontecendo, e é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo nas suas vidas, porque é perda de patrimônio. Se a pessoa, amanhã, ela tem que sair da sua empresa, né, e eu tenho ouvido isso no Brasil inteiro, tem empresas demitindo agora sem o pagamento da multa do saldo do FGTS, por conta desse 709. Ah, como assim, Fernando? Me explica melhor. Ó, a pessoa é aposentada especial, a empresa diz para ela, olha, você é aposentada, eu não tenho mais interesse de ficar com você aqui porque eu não tenho outra área, ou eu tenho, mas eu não tenho interesse em trocar você de área. Então eu vou te demitir porque você deu causa à sua demissão. E como você deu causa, eu não vou te pagar a multa, e eu não vou te pagar a multa do saldo do FGTS, e não vou te pagar o aviso
indenizado, aviso prévio, né? Uhum. Que, dependendo do tempo de casa, você pode ter 3 meses. Então, o prejuízo é muito grande. E aí elas têm feito isso com base no quê? Numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que é o guardião, é um tribunal superior também, é o guardião da legislação trabalhista nesse país. Esse tribunal, por conta dessa norma que proíbe o aposentado especial de seguir em área de risco, ele entendeu que aquele que pediu aposentadoria pediu porque quis, sabendo que não poderia mais seguir naquela área. Então, se ele fez isso por livre e espontânea vontade, ele tem que assumir os riscos, ele tem que arcar aí com a sua saída sem o pagamento do saldo da multa do FGTS. Então, o prejuízo é muito grande para o trabalhador. Com certeza. Doutor Fernando, chegamos no final do nosso programa, já estouramos o tempo, na verdade. Queria agradecer a gentileza do senhor compartilhar conosco esse momento tão importante em que está havendo uma luta por direitos, pela manutenção do direito dos trabalhadores, especificamente os da área especial. Assim que tiver uma novidade, eu espero que a gente possa voltar dizendo que a situação e que o voto foi favorável e que a gente tenha aí uma grande coisa para comemorar pelo trabalhador. Se Deus quiser, o que depender da gente aqui, pode contar, você, trabalhador que está nos assistindo, que nós vamos reverter isso, em nome de Jesus, nós vamos reverter essa decisão. Maravilha. Tá bom? Obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigado, Carla. O prazer foi todo meu. Obrigada a você, de casa, que ficou com a gente, que agora entendeu a importância desse tema num parâmetro não só em Petrópolis, mas em todo o Brasil. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Até lá. Tchau, tchau.